Olá. Recentemente, as dependências da Câmara dos Deputados receberam mais de 200 suplentes de vereadores de todo o país. Eles vieram apoiar o restabelecimento do princípio da representação proporcional dos municípios e foram logo batizados de Frente dos Vereadores. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Mário Ehringer, do PDT do Estado de Minas Gerais, sobre o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Representação Proporcional dos Municípios Brasileiros, um movimento conhecido também como a Frente dos Vereadores. Deputado, é um prazer ter conversa novamente. O senhor é o presidente dessa frente, né? Eu tomei essa luta aí que vinha nos incomodando nos corredores, os vereadores pedindo essa representação, que na verdade isso partiu de uma decisão equivocada do Supremo, quando referendou a posição de Mira Estrela para o Brasil inteiro. E muitas pessoas ficaram fora do seu mandato. E ficaram fora de uma maneira equivocada. A gente está perdendo representatividade. A democracia é representatividade. Essas pessoas que ficaram fora, nas próximas eleições em 2008, provavelmente estarão fora se a gente não regularizar essa situação. Então a gente precisa legislar. Tem uma PEC, a PEC 333 do Pompeu de Matos, que prevê essa discussão. Então a nossa ideia é discutir isso agora para não chegarmos em 2008 com o mesmo problema que temos hoje. O vereador hoje na cidade do interior, e eu vivo bem isso, ele é um agente social. Ele é um catalisador que faz as coisas acontecerem. E à medida que nós vamos diminuindo o número de vereadores a pretexto de diminuir custos, a gente diminui a representatividade e diminui a participação da sociedade no processo político. Porque o que ocorre e ocorreu foi equivocado quando disseram que vai diminuir o custo. Não diminuiu custo nenhum. E a gente é a favor que se restitua a representatividade e que também faça a diminuição do custo, que é mais ou menos R$1 bilhão de economia ano para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Você imagina um mandato de 4 anos, uma economia de 4 bilhões. Que o Brasil faria. Quer dizer, esse dinheiro ficaria na mão das prefeituras. Os prefeitos teriam condição de fazer. O legislativo não tem obrigação nenhuma de devolver cheque para prefeito, de comprar picape para atender não sei quem. O legislativo está aí para legislar e fiscalizar. E os vereadores têm uma função mais importante, que é a função de interlocutor. É a função de catalisador. O pobre na periferia não tem dinheiro para chegar na imprensa. Não tem dinheiro para escrever uma carta. Não tem acesso, do ponto de vista intelectual, para reivindicar um nível maior. E aí o canal dele é justamente o vereador. O vereador hoje, e a gente não pode abrir mão disso, é o nosso agente social. É o agente social do pobre, da pessoa mais necessitada, da pessoa da periferia do Brasil. Essa história de tem estigma demais, vereador, quanto mais vereador, mais difícil se corromper no legislativo. Que teremos mais pessoas que vão lá dentro discutir e quem cantar uma corrupção vai atingir um leque muito maior. Eu acredito que quanto maior o número, mais difícil isso ocorrer. Então acho que a coisa não é para aumentar a despesa, para deixar claro isso, Lécio. Mas, deputado, o que se noticiou na época, quer dizer, faz sentido até o seu raciocínio sobre a economia, que é uma economia irrisória se é para o Brasil inteiro. Mas durante a campanha que se fez em torno dessa redução, eu me lembro bem que havia assim, exemplos de inúmeros vereadores ganhando salários astronômicos em cidadezinhas miudinhas que, de outra maneira, poderiam estar entregando um salário daquele para beneficiar uma calçada, fazer um meio-fio, botar uma luz elétrica e tal. Quer dizer, não seria o caso, então, de também se reduzir o salário desse pessoal, mas de uma maneira exatamente razoável, mas é exatamente isso. Usaram esse argumento é verdadeiro, e disseram que a redução faria isso. Pior, aqueles que ganham muito estão ganhando mais ainda. Porque o repasse que a prefeitura faz para a Câmara não diminuiu. Então hoje tinha, vamos imaginar uma prefeitura fictícia que repassa um valor fixo para uma Câmara de 10 vereadores. Então esse dinheiro era dividido para 10. Agora que passou para 5, o dinheiro é dividido para 5. Então quem já ganhava muito, vai ganhar melhor ainda. Entendeu? Então o que a gente está discutindo é exatamente isso.
Houve uma redução da representatividade, mas não houve uma redução do valor ofertado para essa representatividade, do valor que sai da Câmara. Então é bom para o prefeito, que vai sobrar mais dinheiro na prefeitura para ele fazer o que ele tem que fazer, o executivo faz. É bom para os vereadores atuais, porque terão regras conhecidas para a eleição de 2008. Senão vão chegar na eleição de 2008 submetidos a qualquer decisão que o Supremo possa fazer. E ninguém poderá reclamar depois. É bom para os atuais que ficaram de fora. Por quê? Porque saberão que em 2008 disputarão uma eleição que eles terão mais chance de entrar. É bom para o povo, que vai ter um canal de comunicação rápido, eficiente, com o executivo, porque o legislativo faz isso, é um catalisador. Então, quer dizer, a nossa proposta, o nosso negócio hoje é fazer isso agora para não ter que fazer daqui a 2, 3 anos atabalhadamente. Isso nós vamos dizer também, Léo, agora na eleição de 2006, porque nós não fizemos o nosso dever de casa aqui na nossa casa. As nossas reformas não foram feitas e pode ter certeza que o tribunal vai fazer por nós. Vai ditar as regras, vai ditar as leis e nós teremos que obedecer, porque nós abrimos mão do nosso dever. Agora, o senhor, trazendo aqui o nosso assunto para dentro do parlamento, o senhor é a favor dessa PEC que amplia o prazo até 31 de dezembro? O senhor acha que ainda existiria alguma chance de o próprio parlamento criar novas regras para as eleições de 2006? Ou o senhor acha que já perdeu o prazo e é isso aí? Eu não acho que eu sou médico, né? E médico acha que sempre tem remédio para alguma coisa e tenta solucionar o problema. Eu acho que você não pode desvirtuar a lei. Eu acho que com relação à filiação não pode mais, quem filiou até dando prazo está filiado, mas medidas administrativas são saneadoras com certeza, devem ser feitas. As medidas que visem diminuir esse custo de campanha, que ele realmente é um custo muito alto, medidas que possam atender à expectativa média, nada correndo, nada trabalhando, mas tem tempo, não tem dúvida. Porque até por isso foi o princípio usado por Supremo para dizer que a ação que tiveram contra os vereadores tinha validade porque não entrou dentro do processo eleitoral. E o processo eleitoral o Supremo interpretou que começava a partir das convenções partidárias para a escolha dos candidatos. Então nós não estaríamos fazendo nada equivocado, não. Agora, temos que trabalhar para que isso possa acontecer. Eu acho que muito pouco provável, porque o tempo também está exíguo, nós temos um monte de coisa para fazer. Vamos com certeza cair na mão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez. Deputado Mário Elídio, do PDT de Minas Gerais, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Palavra Aberta, aos votos sempre. Ótimo, muito obrigado, e aqui é a casa da gente e vocês nos recebem muito bem. Um abraço a todos. É isso aí, muito obrigado. A Frente dos Vereadores, portanto, considera equivocada a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de reduzir o número de cadeiras nas câmaras municipais e pretende trabalhar ativamente para reverter esse quadro. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.